contribuições, amém? Então, em nome de Jesus, que você possa nessa noite ofertar, que você possa primiciar, que você possa nessa noite expressar sua gratidão a Deus, sua gratidão a tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, por todas as bênçãos alcançadas, porque eu entendo que este é o momento em que nós expressamos a nossa gratidão, que nós expressamos a nossa generosidade através do ato de contribuir. Honre o altar da igreja que alimenta você espiritualmente. Todos os domingos nós somos alimentados espiritualmente pela palavra de Deus. Hoje eu estava na mesa preparando, o sermão, na verdade a continuação da palavra de domingo passado, e eu olhando ali para a Bíblia, para os meus livros, eu disse para mim mesmo: faz 5 anos que todos os domingos eu tiro o período da tarde para preparar a palavra. 5 anos já. 5 anos preparando a palavra aos domingos. Então muitas das vezes nós deixamos, de fazer outras atividades, porque nós temos um compromisso com o altar. Meu compromisso é com a palavra. Então que você possa nessa noite expressar sua gratidão por tudo aquilo que você tem recebido desse altar. E saiba que o altar, quando você coloca a sua oferta nele, o altar não toma nada de ninguém. O altar não toma, o altar responde. Responde com bênçãos. Bênçãos para as nossas casas, bênçãos para as nossas famílias. Então, se você quer ser alvo das bênçãos de Deus, seja fiel ao Senhor, amém? Então nessa noite, você que vai contribuir, na cadeira à sua frente tem um bolsão. Nesse bolsão você vai encontrar um envelope. Pega esse envelope agora. Você pode ofertar no dinheiro, você pode ofertar no cartão, você pode ofertar no Pix através do QR Code que está no próprio envelope. Se você não puder vir à frente para passar o seu cartão, as nossas obreiras, os nossos obreiros vai até você. É só você levantar a mão assim, que eles vão até você para que você possa passar o cartão, amém? Em nome de Jesus, fica de pé. Eu quero orar nessa noite. Quero orar pela sua vida financeira. Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo de Jesus, seu Filho, esse é o momento que nós vamos expressar a nossa generosidade, Senhor. Esse é o momento que nós vamos expressar a nossa gratidão, Pai. Senhor, esse é o momento em que os teus filhos vão contribuir, Senhor. Em que teus filhos vão honrar o Senhor com os seus bens e com as suas primícias. Senhor, e eu te peço que a casa desse meu irmão, que a casa dessa minha irmã, Senhor, que tem honrado o altar através da sua generosidade, que a casa dos teus filhos seja alvo das bênçãos de Deus, Pai. Que o céu continue aberto sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, prospere, Senhor, todos aqueles que são fiéis à palavra do Senhor, todos aqueles que são fiéis, meu Deus, ao altar, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu também te peço, abençoe todos aqueles que hoje não têm uma oferta,
mas Pai, que o Senhor possa abençoá-los. E eu profetizo que no próximo culto, no próximo encontro, na próxima reunião, Senhor, eles vão ter para contribuir, Senhor. Eles vão ter para ofertar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sai do teu lugar, traga a sua oferta. Se você for dizimar, suba no altar. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aplauda o Senhor. Muito obrigado pela sua generosidade. Amém? Glórias a Deus. Queridos, eu quero aqui já deixar os recados da semana. Na terça-feira nós temos o nosso culto profético às 19 horas. Amém? Nosso culto da fé. Obrigado, filha. Nosso culto profético. E tem sido uma bênção. As nossas terças-feiras têm sido marcadas pelo poder de Deus, pelo sobrenatural do Senhor. Quem esteve aqui na terça passada agora? Quem esteve? Foi muito forte o culto. Quem esteve aqui presenciou o que o Senhor fez. Quem viu a revelação daquele homem, do trabalho de 20 anos atrás. Acho que o filho dele está ali, ó. É isso, né, filho? O filho e a nora está ali. Há 20 anos atrás, um trabalho feito, com uma garrafa de velho barreiro. O homem começou a chorar aqui na frente e falou assim: há 20 anos atrás eu ganhei de presente uma garrafa de velho barreiro.
Ou seja, não há nada oculto aos olhos do Senhor. Tudo está descoberto diante do Senhor. Mais uma vida alcançada, porque na terça-feira eles vieram para o altar reconhecendo Jesus como Senhor. Então nós temos por objetivo, no culto da terça-feira, alcançar almas. O nosso objetivo é ganhar almas. Porque talvez alguém vai falar assim: por que um culto tão diferente do outro? Porque na terça-feira tem aquela pegada profética, tem aquele mover profético, aquela palavra direcionada de maneira profética. E no domingo não é assim. Aí eu te falo, como funciona a rotina da sua casa? Todos os dias na sua casa é o mesmo cardápio no almoço? Todos os dias na sua casa é o mesmo cardápio na janta? Todos os dias tem festa? Todos os dias tem churrasco? Todos os dias tem amigos, familiares te visitando? Não. Então nós precisamos entender a liturgia da igreja. A nossa igreja é uma igreja profética. É uma igreja que se move no profético. Porém, não é o profético desequilibrado. Não. Nós usamos a terça-feira, aplicamos os dons que o Senhor nos deu, com o único objetivo, no final, ganhar almas. E essas almas são direcionadas pela nossa equipe de missões. Aqueles que não são batizados é direcionado para uma escola de batismo. Quem está entendendo isso? Aqueles que ainda não passou pelo encontro, pelo retiro de transformação, são direcionados a passar pelo retiro de transformação. Por quê? Porque aqui nós não só ganhamos almas, nós precisamos também trabalhar a consolidação dessas vidas. Nós não podemos ser uma igreja que é um ótimo obstetra, mas ao mesmo tempo nós nos tornarmos pediatras horríveis. Nós não podemos ser uma igreja que só ganha. Nós precisamos ser a igreja que também cuida, que direciona, que orienta, que aconselha. Então, as terças é o culto profético e o domingo é o domingo da família. É o domingo em que a família se celebra Jesus. É o domingo em que nós recebemos uma palavra que nos fortalece para continuar a semana, o mês, o ano. Alguns no domingo é um Elias debaixo do pé de zimbro. A palavra para ele é o pão assado que o Senhor coloca e manda ele comer e manda ele beber água. Por quê? Porque ele tem uma jornada de 40 dias. Ele tem um caminho pela frente. Para outros, a palavra de domingo é como o povo de Israel no deserto. A palavra do domingo é o maná que cai todos os dias. E você se alimenta daquela porção diária. Para outros, o domingo é como aquela multidão sentado na grama verde da montanha, que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos
e multiplica e alimenta uma multidão de 15 mil pessoas. Então o domingo tem como objetivo fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. Amém? Por quê? Porque eu entendo que nós não podemos viver só de profético, 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 profético o tempo todo, profético o tempo todo. Quem está entendendo isso aqui? Porque Jesus, Ele nos ensinou através da sua palavra. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Paulo disse que nós precisamos deixar o leite. Precisamos comer coisas mais sólidas, mais consistentes. É bem verdade que tem pessoas que vai passar a vida bebendo leite. O leite espiritual. Mas eu não fui chamado só para beber leite. A igreja a qual o Senhor colocou na minha responsabilidade não foi chamada só para beber leite. Nós fomos chamados para crescer, alcançar a estatura de varão perfeito, ganhar musculatura espiritual, para juntos resistirmos o mal e avançar, para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então, esses são os recados. E na sexta-feira, dia 14, sábado, né? Sábado, dia 14, sexta, filha. Sexta é 14. Isso. Então, sexta, dia 14, nós temos aqui na ICV o culto dos voluntários. Amém? Todos aqueles que estão servindo na obra. Todos aqueles que servem como obreiros, todos aqueles que servem na missão, todos aqueles que servem na mídia, no Ministério Kids, todos aqueles que trabalham na obra, no Esquadrão da Saúde, vocês vão estar aqui na sexta-feira, e é um culto especial para voluntários. Amém? Pastor, o culto é só para voluntários? Não, o culto é da igreja. Se você ainda não exerce nenhuma função aqui, se você ainda não está em nenhum departamento, se você já é um frequentador assíduo aqui da igreja, está aberto para você também, principalmente vocês que têm um desejo de fazer algo no reino. Você que tem o desejo de trabalhar na obra de Deus. Então, vai estar aberto para todos. Amém? E é um culto que vai ser dirigido, é um culto que vai ser comandado pela nossa equipe de obreiros. Amém? E os pastores, nós pastores, vamos estar servindo. Vão estar na porta recepcionando. Vão trazer a água do pregador, vão estar na retaguarda, cobrindo de oração. Amém, gente? Então, dia 14, culto dos voluntários. E dia 15 é o nosso culto infantil. Amém? É o nosso culto infantil. E esse culto, ele tem um tema: o poder da oração. Então, domingo, sábado, dia 15 de fevereiro às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto das crianças, amém? Então você pai, você mãe, incentive seus filhos a participar, incentive seus filhos a estarem presentes aqui, vem com eles, acompanhe o culto, porque a intenção é os pais participar do culto, e o culto é dirigido pelas crianças. São elas que abrem o culto, são elas que fazem a oração, são elas que fazem o louvor, é tudo elas. Quem está entendendo isso aqui? Então venha, participe. Amém? É um trabalho da nossa igreja. E eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar com a sua atitude, pai. E
vai ficar registrado na memória dos seus filhos que ele celebrou um culto e o pai estava aqui, acompanhando a reunião. Amém? Queridos, vamos para a palavra. Essa palavra é a continuação da mensagem do domingo passado. Eu comecei no domingo passado a ministrar uma mensagem com o seguinte tema: prossiga para o alvo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a seguir. Nós estamos ao vivo, filho? Você pode acompanhar a leitura aí, onde você está agora. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Está escrito assim. Eles estão solucionando aqui a questão ainda da tela, mas você pode aí abrir a sua Bíblia, você pode abrir o seu aplicativo da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Está escrito: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, prossigo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Senhor, é tão bom ouvir a Tua voz, Pai. Uma das maneiras do Senhor se comunicar com os Teus filhos é por meio da Sua palavra. Senhor, por meio da Sua palavra, nos direciona nessa noite, nos orienta. Por meio da Sua palavra nessa noite, Senhor, confronte aquilo que precisa ser confrontado dentro de nós. Senhor, por meio da Sua palavra, ilumine os nossos caminhos, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu disse no domingo passado que através desta palavra de Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo nos dá uma compreensão de que a vida acontece em três grandes momentos: passado, presente e futuro. O que mais atrapalha uma pessoa de seguir em frente é quando essa pessoa ela está presa ao passado dela. É quando essa pessoa ela está presa em questões passadas. Toda pessoa que está presa no passado não consegue olhar para frente.
não desfruta nada no presente, não desfruta nada no presente, não vive o presente, e não consegue focar no futuro. Em Lucas capítulo 7, versículo 32, Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. A mulher de Ló é um exemplo clássico, pois ela representa todos aqueles que não conseguem seguir em frente. Ela representa todos aqueles que estão tão apegados ao que está deixando para trás, que não consegue chegar ao lugar que Deus disse que eles tinham que chegar. Quando nós olhamos para o contexto de Gênesis capítulo 19, no verso 26, a Bíblia diz que o Senhor enviou 2 anjos na casa de Ló. Ló residia em Sodoma. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades impenitentes, 2 cidades que faziam tudo aquilo que aborrecia a Deus. Então o Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor enviou 2 anjos para tirar Ló de dentro daquela cidade. A Bíblia diz que os anjos do Senhor teve que insistir. Você só insiste com uma pessoa quando ela não quer fazer algo. Você só insiste com uma pessoa quando essa pessoa é resistente àquilo que lhe foi ordenado. Os anjos do Senhor teve que insistir para que ele saísse com a sua família de Sodoma. E a Bíblia diz que quando eles estão saindo da cidade, o anjo do Senhor disse a Ló: salve a tua vida, por amor a ti salva a tua vida. Sabe o que o Senhor estava dizendo ali para Ló? Estava dizendo assim: fugir desse lugar, levar sua família para longe desse lugar, é a maior expressão de amor. Por amor à sua vida, fuja daqui. Quando você luta para tirar alguém de um cativeiro, do vício, da prostituição, quando você luta para tirar alguém de uma condição de pecado, por mais duro que você seja, você está expressando amor por aquela vida, você está expressando amor por aquela pessoa. É como um pai que não quer ver o filho se destruir. É como um pai que não quer ver o filho ter a sua vida arruinada. Então esse pai, por muitas das vezes, ele vai ter que ser duro, ele vai ter que chamar atenção. E quando um pai ele é duro, não significa que ele não ama. Não. O fato dele estar fazendo aquilo é justamente porque ele ama. Então, tudo que o Senhor queria era que Ló saísse dali, fugisse daquele lugar. Mas a Bíblia diz
no capítulo de número 19, verso 26, que a mulher de Ló, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. Algo motivou ela a olhar para trás. Por quê, pastor? Porque havia uma ordem de Deus que não era para olhar para trás. Já havia uma palavra de Deus que não era para olhar para trás. Mas ela olhou. Ela olhou porque ela não conseguia abandonar tudo aquilo que ela viveu naquele lugar. É por isso que ela foi transformada numa estátua de sal. É por isso que a vida dela acabou ali. Quantas pessoas que precisa lembrar da mulher de Ló? Porque quantos de nós estamos tão apegados àquilo que nós já vivemos? E muitas das vezes a saudade daquilo que você já viveu está sendo o motivo de você olhar para trás. E quem olha para trás não consegue andar para frente. Quem olha para trás não consegue avançar. Quem olha para trás o tempo todo não chega em lugar nenhum. Então nós precisamos deixar para trás. Nós precisamos entender que o nosso passado já ficou para trás. E não podemos mudar ele, pois não temos o poder de voltar e alterar tudo aquilo que nós vivemos lá atrás. Você não tem o poder de alterar nada. Você não tem o poder de alterar nem mesmo aquilo que você viveu ontem. As palavras que você disse ontem, elas já estão em um tempo que você não tem o controle. As suas atitudes de ontem, elas estão em um tempo que você não tem o poder de alterar. Aconteceu, aconteceu. Viveu aquilo, viveu aquilo. Falou aquelas palavras, falou aquelas palavras. Você precisa entender que existem coisas que você deixa para trás. Porém, as escolhas e as decisões que fazemos hoje no presente é que vai definir aonde vamos chegar. As escolhas que nós fazemos hoje é o que vai definir como nós viveremos amanhã. Você consegue entender isso aqui? Talvez essa é a raiva do diabo, porque talvez ele esteve presente no seu passado. Ele bagunçou com o seu passado. Ele te destruiu no passado. Mas aí Jesus te aceitou destruído, para que você viva em Cristo no presente. Aí a raiva do diabo é saber que ele teve poder sobre o teu passado, mas não tem poder sobre o teu futuro. Eu vou repetir isso aqui: ele teve poder no teu passado, mas ele não tem poder sobre o teu futuro. Oh, aleluia. Por quê? Porque se eu estou em Cristo hoje, o meu futuro pertence ao Senhor. Se eu estou em Cristo hoje, o meu amanhã pertence a Deus. Oh, aleluia. Você entende isso? Então preste atenção. A pergunta que eu quero fazer aqui é: qual é o seu alvo? Porque uma coisa é eu saber que eu preciso deixar o passado lá atrás. Outra coisa é eu saber que eu preciso fazer boas escolhas no presente. E
no presente eu preciso estar em Cristo. Agora, qual é o meu alvo para o amanhã? Qual é o meu alvo para o futuro? Olha para essa pessoa que está perto de você, pergunta para ele, pergunta para ela, qual é o seu alvo? A nossa vida ela é pautada por alvos. Alvos profissionais, pessoais, familiares. Dentre outros, alvos esses que são o nosso objetivo, dentro daquilo que nós planejamos. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, essa carta à igreja de Filipos, Paulo ele estava preso em Roma. Ele estava preso aonde? E já havia passado 10 anos da fundação da igreja de Filipos. Já havia passado 10 anos que Paulo tinha inaugurado aquela igreja. Já havia passado 10 anos. E agora Paulo, preso em uma prisão em Roma, ele começa a acreditar que essa igreja esqueceu ele. Ele começa a pensar ter sido esquecido pela igreja. E é quando Epafrodito foi visitá-lo. E Epafrodito trouxe notícias a respeito da igreja. Epafrodito disse o quanto aquela igreja estava crescendo. Epafrodito disse que a semente que Paulo lançou, ela estava dando frutos. Oh, aleluia. E Epafrodito também trouxe uma oferta para Paulo. Uma oferta que a igreja de Filipos recolheu para abençoar a vida de Paulo. Então Paulo ele escreve essa carta para agradecer aos filipenses. Ele agradece o cuidado que eles tiveram com ele. E ele escreve essa carta demonstrando muita alegria em saber que essa igreja estava crescendo, que eles estavam fazendo o trabalho de Deus, que eles estavam ganhando almas. Paulo está vivendo uma condição horrível. Ele está preso, ele está acorrentado, mas a alma dele está regozijando. Regozijando em saber que a semente do Evangelho que foi plantada naquele lugar, ela estava frutificando, crescendo. Só que como é Paulo que está escrevendo, Paulo nunca escreve nada sem trazer algumas advertências. Então Paulo no capítulo 3 ele começa a advertir a igreja. E qual era a advertência de Paulo para essa igreja? Ele começa a advertir essa igreja para que eles não perdessem o foco. Seu alvo deveria ser sempre Cristo. Olha para cá. Eles não podiam perder o foco. Olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim: não perca o foco. Diga para essa pessoa: o alvo tem que ser Cristo. Hoje eu uso esse mesmo texto para vos advertir. Nós também não podemos perder o foco. Nós temos um alvo. Diga comigo: nós temos um alvo. A pergunta é: o que estamos fazendo
que mostra que estamos prosseguindo para o alvo? O que estamos fazendo que mostra que nós estamos prosseguindo para o alvo? Eu entendo que muitas pessoas estão no caminho, mas nem todos têm Jesus como alvo. Vou repetir isso aqui. Muitos estão no caminho, mas nem todos têm Jesus como alvo. Então, como identificar quem tem Jesus como alvo e quem não tem? Como identificar isso? Hoje nós vamos aprender como identificar quem está prosseguindo para o alvo, que é Jesus, e quem não está. Pode estar no caminho, mas não tem Jesus como alvo. Projeta para mim, filho, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Está escrito. Eu vou pedir para projetar na NTLH, tá? Só para que haja um entendimento melhor daquilo que eu vou falar aqui. Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido. Vou repetir até entender e dar um glória. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido. Eu não sou usado por Deus para ser conhecido. Eu sou usado por Deus para que Jesus seja conhecido. Você é usado por Deus para que Jesus seja conhecido. Oh, glória. E é aqui que está a questão. Muitos não querem servir, muitos querem ser visto. Há uma diferença entre o servir e o ser visto. Você entende isso? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para você, entende isso? Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido. Conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício de Cristo. Do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Então presta atenção aqui. Como que eu mostro que eu estou prosseguindo para o alvo que é Jesus? É quando eu exalo o bom perfume de Cristo. Vou repetir. É quando nós exalamos o bom perfume de Jesus. E presta atenção. O perfume, ele é algo agradável, sim ou não? Uma pessoa perfumada faz toda a diferença no ambiente, sim ou não? Dependendo da fragrância que você está usando, algumas pessoas já identificam qual é o perfume que você está usando. Mulher é especialista nisso. Mulher sabe qual é o perfume que a outra está usando. Pela fragrância. Isso aqui é mais cítrico, isso aqui é mais amadeirado, isso aqui é mais doce, isso aqui... Quem está entendendo isso aqui? Talvez você está pensando assim, pastor, e o que é exalar o bom perfume de Cristo? Uma coisa é você passar um perfume e todo mundo vai sentir.
Agora eu exalo o bom perfume de Cristo através do conhecimento que eu tenho a respeito dele. Através do conhecimento de Deus, o conhecimento que eu tenho sobre Deus. Como que eu demonstro esse conhecimento de Deus, pastor? Através das minhas ações, através da minha conduta, através do meu comportamento, através das minhas palavras. Você entende que você não pode dar nada daquilo que você não possui. As suas ações é reflexo daquilo que você carrega dentro de você. A sua conduta é o reflexo daquilo que você carrega dentro de você. As suas palavras é reflexo daquilo que você carrega dentro de você. Então, se eu estou cheio de Cristo, as palavras que saem da minha boca não é diferente das palavras que Ele usaria. Você entende? O próprio Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Entenda que para as palavras de Jesus estar dentro de mim e de você, nós precisamos estar nele. Nós precisamos estar ligado nele. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Nós temos que entender que os ramos, ele é ligado à videira. Ele não é separado da videira. Aquilo que flui no ramo é aquilo que está fluindo dentro da videira. Eu só fluo daquilo que eu recebo. E se eu estou em Cristo, então eu recebo a vida de Cristo em mim. E quando eu recebo a vida de Cristo em mim, eu passo a ter a mente de Cristo. Porque a Bíblia nos orienta a ter a mente de Cristo. Quando eu tenho a mente de Cristo, eu começo a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Que olhar que é esse, pastor? Olhar de compaixão, olhar de misericórdia, olhar de amor. Quem está entendendo? Mas isso não significa que esse olhar, ele não vai deixar, só porque ele é carregado de amor e de misericórdia, que ele não vai olhar para os erros. Não, porque o próprio Cristo no Evangelho corrigiu o que estava errado. Então nós temos que entender o seguinte: eu exalo o bom perfume de Cristo quando Cristo está aqui dentro. Porque não tem como você exalar algo que você não possui. Vou repetir: não tem como você exalar algo que você não possui. Como que eu vou exalar a fragrância do Ferrari Black se eu não passei Ferrari Black? Como que você vai exalar um Natura Homem se você não passou o Natura Homem? Você só exala aquilo que você possui. Então quem tem Jesus como alvo, está exalando o bom perfume dele. Nós precisamos exalar o aroma do conhecimento de Deus. Vou repetir: nós precisamos exalar o aroma do conhecimento de Deus. Nós somos filho dele. Um filho não tem dificuldade de falar do pai, porque o filho é conhecido pelo pai, e o filho conhece o pai. Você entende isso? Então quando nós buscamos a Cristo e vivemos conforme Ele exige de nós, nós estamos cheirosos. Dá uma olhada para esse irmão que está perto de você, vê se ele está cheiroso. Isso, vê se ele está cheiroso. Mas não é cheiroso do Rexona que não te abandona. Não, é cheiroso com o perfume de Cristo. Aleluia. Oh glória. Mas quando não buscamos a Cristo, nós cheiramos mal.
Eu vou repetir isso aqui: quando nós não buscamos a Cristo, nós cheiramos mal. Projeta para mim, filho, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é na sequência, capítulo 2, versículo 16, agora é o próximo versículo, a sequência, está escrito: para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Precisamos decidir hoje: ou nós vamos exalar o perfume agradável de Cristo, ou o cheiro terrível de viver na desobediência. Nós precisamos decidir hoje. O que nós vamos exalar? Os que não são de Cristo, que despreza o conhecimento de Deus, tem o cheiro da morte. E talvez essa palavra ela é muito forte para você, porque ela é forte para mim. Mas é a Bíblia que diz que quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos para Deus. Vou repetir: a Bíblia diz que quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos para Deus. Uma coisa morta cheira bem? Uma coisa morta cheira bem? Nunca vi, jaz aqui um morto cheiroso. Ou você já viu? Olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: exala o bom perfume de Cristo a partir de hoje. Eu sei que esse tipo de sermão é um sermão que não agrada a todos. Pastor, um domingo como esse, eu queria ouvir uma palavra que levantasse o meu ânimo. Pastor, um domingo como esse, eu queria uma palavra que me motivasse a acreditar que meus negócios vai dar certo na segunda-feira. Deixa eu te falar uma coisa, filho, você precisa entender de uma vez por todas. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Seremos prósperos nos nossos trabalhos? Seremos, porque nós estamos em Cristo. Seremos abençoados? A Bíblia nos garante que seremos abençoados. Deuteronômio 28 está escrito que quando eu obedeço a Deus, eu obedeço os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, Ele me abençoa no campo e na cidade. Nós precisamos entender isso. Nós somos filhos abençoados por Deus. Só que não adianta nada você se preocupar com o seu trabalho da segunda, se na segunda você não estiver em Cristo. Você entende isso? Segundo, para quem estiver anotando, eu estou vendo algumas pessoas anotando. Interessante isso. Isso é novidade aqui na igreja. Mas vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Como que eu mostro que eu estou prosseguindo para o alvo, que é Jesus? Sendo obediente a Deus. Sendo obediente a Deus. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. O que Deus prefere? Obediência ou sacrifício? Obediência ou sacrifício? Presta atenção. Assim como você que é pai, você que é mãe, assim como você se agrada dos seus filhos quando eles obedecem o que você diz, que eles obedecem aos seus comandos, Deus também é pai. Você quer agradar o coração desse pai?
obedece o que ele diz. Obedece o que ele fala. Esse texto que nós lemos, o seu contexto, conta a história de Saul. O rei Saul. Saul não obedeceu às ordens de Deus. O Senhor tinha dado uma ordem para o rei Saul. E a ordem de Deus para o rei Saul era invadir o território inimigo, eliminar o inimigo, eliminar o cabeça dos inimigos, que era o rei daquele território, eliminar tudo que estava ali. Mas a Bíblia diz que ele eliminou um exército, mas levou o rei como prisioneiro dele e pegou as melhores ovelhas, os melhores do gado, e levou para o pasto dele. E Saul, ele tem uma característica, pergunte qual? Não assume a total responsabilidade de suas ações. Vamos continuar o texto? Filho, o verso 23. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. Olha para a tela, igreja. A revolta contra o Senhor é tão grave como e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. 24. Palavras de Saul agora. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles. Isso é palavra de alguém que não assume 100%. Não assume a total responsabilidade de suas ações. Eu fiz, mas foi alguém que mandou. Eu fiz, mas não é porque eu queria. Eu vou expulsar esse espírito de chaves da sua vida. Foi sem querer, querendo. Já percebeu que com o passar dos anos, ao invés de nós evoluir como sociedade, evoluir como seres humanos, nós estamos regredindo? Você percebeu isso? E é assustador isso. Nós estamos regredindo como ser humano. A nossa geração está regredindo, está voltando para trás. Mas isso é o efeito do pecado. Porque Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aonde existe um coração congelado para Deus, também vai existir alguém que erra, mas nunca assume a responsabilidade de seus atos. E sabe o que é mais assustador? É que algumas pessoas, ao ser confrontados, não fiz, não falei, nunca vi. Então presta atenção. Saul foi rejeitado por Deus. Pastor, mas ele foi escolhido por Deus. Sim, aquele que escolhe pode rejeitar também. Sabe qual é o grande problema? Pergunte qual? É quando nós achamos que nós carregamos ainda a presença de Deus. E nós achamos que nós carregamos a presença de Deus porque nós fomos escolhidos um dia.
Quem está entendendo isso aqui? Pastor, o que você está falando é bíblico? Livro de Juízes está escrito. Está registrado a história de Sansão. Sansão era escolhido de Deus. Sansão era um milagre, porque ele nasceu de uma mulher que era estéril. Sim ou não? Sansão, ele tinha que guardar o voto de Nazireu. Não podia beber bebida forte, não podia tocar em cadáver. Mas a Bíblia diz que ele bebia bebida forte, que ele tocava em cadáver, porque a Bíblia diz que um dia ele matou um leão no caminho. Passado alguns dias, ele viu a carcaça do leão e tinha um favo de mel na carcaça do leão. A Bíblia diz que ele saiu do caminho só para pegar o mel que estava na carcaça do leão morto. E a Bíblia diz que ele prosseguiu pelo caminho comendo mel. Sansão foi um escolhido de Deus que venceu um leão vivo e perdeu para um leão morto. Vou repetir isso aqui. Sansão foi um escolhido de Deus que venceu um leão vivo, mas perdeu para um leão morto. Já percebeu que nós estamos perdendo para um leão morto? Quantos de nós que estamos perdendo para o pecado? Aí a Bíblia diz que depois que ele revela o segredo da força dele, que as tranças de seu cabelo é cortada, que o inimigo invade o território dele, a Bíblia diz que a frase que ele disse foi: me levantarei como antes e derrotarei os meus inimigos. Aí a Bíblia diz, e ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Tem muita gente se levantando por aí, achando que é Deus, achando que tem a unção de Deus, que carrega a presença de Deus, mas se tornaram tão insensíveis que nem sentiu Deus saindo, se tornaram tão insensíveis que nem sentiu Deus indo embora. Quantos de nós que corremos esse risco, o risco de perder a presença de Deus e querer estar de pé? Mas o apóstolo Paulo disse: se você está de pé, toma cuidado para não cair. Vou repetir, o apóstolo Paulo disse: está de pé? Tá, então toma cuidado para não cair. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: toma cuidado para não cair. Pastor, como que eu demonstro que eu carrego a presença de Deus? Como que eu demonstro que meu alvo é Cristo? Que eu estou prosseguindo para este alvo? Todos nós precisamos entender que quando o nosso alvo é Cristo, eu faço o que Ele disse. Mateus capítulo 6, versículo 33 está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras foi do Cristo. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Ele está dizendo que o reino do meu Pai seja a sua prioridade. Pastor, por que eu tenho que fazer o reino de Deus a minha prioridade? É porque quando a minha e a sua carne apodrecer, só vai sobrar dois reinos: o do diabo e o de Deus. Se eu não priorizei na carne o reino de Deus, por que eu vou querer passar a eternidade lá, quando a minha carne estiver apodrecendo e só a minha alma estiver viva? Você precisa entender que se você quer passar a eternidade com Deus, você precisa começar a priorizar o reino dele agora. Você entende isso? Só que aqui também, nesse mesmo versículo, muitas pessoas vivem um engano. Pergunte por quê? Porque elas acham que é só buscar o reino de Deus. Só que o texto se completa dizendo: e a sua justiça. Ele está dizendo: viva de forma justa, pratique a justiça. Porque tem pessoas que dizem que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar, mas não pratica a justiça. Se você não pratica a justiça, o reino de Deus não é a sua prioridade. Você entende isso? Então faça o que ele disse. Busque o reino, pratica a justiça. Busque o reino, pratica a justiça. Busque o reino, pratica a justiça. Busque o reino, pratica a justiça.
Oh, aleluia, eu vou falar até ser da glória. Busque o reino, pratique a justiça. Como que eu demonstro que eu estou prosseguindo para o alvo? Eu e você precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 está escrito: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aleluia. Então, como que eu mostro que eu prossigo para o alvo? Quando eu começo a viver uma vida que agrada a Deus. Quando eu não sou moldado pelos padrões deste mundo, eu sou moldado pelos padrões da palavra de Deus. Porque quando eu sou moldado pela palavra de Deus, eu também passo a conhecer a vontade dEle. Tem pessoas falando assim: eu preciso de um revelador, eu preciso de alguém da revelação, eu preciso de um profeta. Para quê? Porque eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não, filho, você ia conhecer a vontade de Deus para a tua vida se você estivesse de fato permitindo ser moldado pela palavra de Deus. Aí você vai passar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entende isso? E por fim, precisamos perseverar até o fim. Eu guardei essa parte para o final. Precisamos perseverar até o fim. Hebreus capítulo 10, verso 36. Está escrito, Hebreus 10, 36 a seguir: portanto, vocês precisam perseverar. Aleluia. De modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Oh, glória! Nós precisamos perseverar até o fim. Nenhum corredor vence a corrida no meio do caminho. Nenhum corredor vence desistindo na partida. Ele precisa cruzar a linha de chegada. O Senhor disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. E sabe o que é interessante? É que Daniel estava vivendo um dilema. Daniel tinha aberto uma campanha de oração. Daniel fazia 21 dias que estava buscando a Deus. Daniel estava passando por uma crise dentro dele mesmo. Só que uma das palavras do anjo do Senhor foi: tu, porém, vai até o fim. Estou passando por um dilema, mas você tem um alvo, vai até o fim. Estou passando por crises, mas você tem um alvo, vai até o fim. Estou enfrentando dificuldades na minha vida, mas você tem um alvo, vai até o fim. Eu estou passando por dias ruins, mas você tem um alvo, vai até o fim. Eu estou vivendo dias maus, mas você tem um alvo, vai até o fim. Oh, glória! Não, eu não estou vivendo a realização de todos os meus sonhos, mas maior que o sonho é o alvo que você possui. O seu alvo é Cristo. Então você precisa prosseguir para o alvo. Você precisa ir até o fim. Oh, glória! Por quê? Porque Paulo disse em Filipenses: há um prêmio. Ah, glória! Ele disse: há um prêmio
O prêmio da vocação, o prêmio é Cristo, oh glória, o alvo é Cristo, e a retribuição, pastor, por não desistir, é o céu, oh glória. Vou repetir, a retribuição por não desistir é o céu, oh glória. Só vai se alegrar agora quem está indo para o céu. Só vai glorificar agora quem está caminhando para o céu, oh glória. Só vai dar glória agora quem tem Cristo como alvo. Alabaria shuribi colamandarabaia shui. Se eu fosse você, eu começava a celebrar Jesus. Se eu fosse você, eu começava a celebrar aquele que é o teu alvo. Se eu fosse você, eu começava a adorar aquele que é o teu alvo. O teu alvo é Cristo. Aleluia. Você pode estar passando por situações desagradáveis, você pode estar enfrentando tribulações na sua vida, mas você tem um alvo. O teu alvo é Cristo Jesus. Aí talvez você vai dizer, pastor, mas você não sabe das lutas que eu estou enfrentando, você não sabe das pressões que eu estou sentindo. Deixa eu te falar, nenhuma pressão que o ser humano sinta é maior do que a pressão do Calvário. Nenhuma pressão que o ser humano sinta é maior do que a pressão de carregar o peso do pecado da humanidade nas costas, porque foi isso que Jesus fez quando carregou a cruz do Calvário no guerra. Quando ele, na via dolorosa, mesmo fraco, mesmo caindo, mesmo sangue derramado nas ruas da via dolorosa, ele não desistiu, ele carregou a cruz até o fim. Orabaia shuribi calabadai. A carne dele estava dizendo para, os músculos dele estavam dizendo para, o sangue estava se esvaindo, mas dentro dele Cristo também tinha um alvo, e o alvo era pagar o preço do pecado no Calvário. O alvo era pagar o preço do meu pecado, o alvo era pagar o preço do seu pecado. Ele não desistiu, ele não parou. Você também não vai parar, você também não vai desistir. Pastor, eu estava com vontade de parar de vir na igreja, pastor, eu estava com vontade de desistir desse negócio de evangelho. Deixa eu te falar, aquele que comprou a tua alma no Calvário não desistiu de você. Você também não vai desistir. Pega na pessoa que está do teu lado, pega na direita, na esquerda, se for parente melhor ainda, e diga assim: você também não vai desistir. Diga, você também não vai parar. Diga, nós temos um alvo, e o nosso alvo é Jesus. Só quem tem Jesus como alvo vai ficando de pé. Se for batizado com o Espírito Santo, melhor ainda, fale em línguas. Deixa Deus te renovar nessa noite. Cadê o barulho daqueles que são batizados pelo Espírito Santo? Oh, cadê o barulho da igreja que vai morar no céu? Cadê o barulho da noiva que vai encontrar com o esposo? Oh, Uribione candalaria suribioma da calabadaraia. Essa noite o Senhor nos trouxe para nos renovar. Ora mande calamandarabauas. Paulo tinha tanta convicção que na sua carta aos Romanos ele disse: nada poderá nos separar
do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor, nada, nem a fome, nem a nudez, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente e nem o porvir, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Feche os teus olhos, ao som dessa canção, adore. É o seu momento com o seu alvo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. Se o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Tá lindo! Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus.